Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos sobre a Bíblia Sagrada. A intenção é descobrir quais livros bíblicos do Antigo Testamento são realmente considerados como de autoria divina, ou seja, como inspirados pelo próprio Deus. Vamos lá? Você sabia que os livros do Antigo Testamento, dos quais temos acesso hoje em dia, foi traduzido da Bíblia hebraica, ou seja, da Tanakh? Desde o início da humanidade, que os judeus tinham o costume de escrever livros relatando a sua cultura e seu modo de viver. O Antigo Testamento menciona líderes como Moisés, Josué, assim como os profetas Samuel e Jeremias e tantos outros personagens bíblicos, ordenando para que guardassem estes livros dentro do tabernáculo móvel. De início, esses livros eram escritos em pergaminhos. À medida que os livros eram escritos, iam sendo depositados ao lado da Arca da Aliança. Por volta do ano 445 a.C., após a volta do cativeiro babilônico, Esdras, sacerdote e escriba, presidia a grande sinagoga judaica e era encarregado de reunir os rolos judaicos, considerados sagrados pelo povo judeu. Cópias desses textos eram lidos no templo, no sinédrio e em todas as sinagogas judaicas. Por volta do ano 250 a.C., foi realizado na cidade de Alexandria, no Egito, uma tradução desses livros judaicos para o grego, o qual ficou conhecido como Septuaginta. Essa tradução foi realizada a mando de Ptolomeu I, rei do Egito, para sua biblioteca em Alexandria. Foi feita por rabinos e judeus, e a essa tradução foram incorporados mais 7 livros escritos em grego. Foram adicionados os livros de Tobias, Judite, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e adições em grego ao livros de Esther e Daniel. Foi dessa forma que foi formado o cânon alexandrino. No ano 100 d.C., após a destruição do Templo de Jerusalém, um grupo de judeus se reuniu na cidade de Jâmnia, em Israel, tendo como objetivo decidir quais livros ou textos eram realmente inspirados por Deus. Os rabinos aceitaram como canônicos, ou seja, como de autoria divina, aqueles cujos originais tivessem sido escritos em língua hebraica e que remontassem à época do sacerdote Esdras. Dessa forma, eles rejeitaram os livros escritos em grego, que haviam sido acrescentados na Septuaginta. Flávio Joséfo, um historiador judeu e uma testemunha ocular da época, escreveu em um dos seus livros que os judeus só consideravam como livros divinos somente os 22 livros judaicos. Alguns historiadores afirmam que Irineu de Lyon, Clemente, Policarpo de Esmirna, Agostinho, Hipólito e Dionísio de Alexandria relatam alguns livros do cânon alexandrino em suas obras. Entretanto, não havia ainda um consenso na época sobre o cânon bíblico. Até que no ano 450 d.C., Jerônimo de Estridão, um sacerdote católico, realizou uma tradução da Bíblia do original hebraico para o latim, a pedido do Papa Damaso I. Porém, também acrescentou os 7 livros da Septuaginta grega, juntamente com os livros escritos em grego pelos apóstolos e que compõem hoje o Novo Testamento. Essa tradução feita por Jerônimo ficou conhecida como Bíblia Vulgata, a Bíblia em latim da Igreja Católica Apostólica Romana, totalizando 73 livros, os quais permanecem até hoje na tradição católica. Jerônimo fez a tradução, mas deixou claro em seus prólogos que considerava os 7 livros como apócrifos, ou seja, como livros não inspirados por Deus. Ele defendia a verdade do texto hebraico, compreendido entre os 22 livros do cânon judaico. No cristianismo oriental ou ortodoxo, também houve restrições ao cânon do livro alexandrino. Após a invenção dos tipos móveis por Gutenberg, esses manuscritos foram substituídos por livros impressos. E os reformadores viram uma oportunidade de alcançar mais pessoas através dos livros impressos. Então começaram a traduzir a Bíblia para o seu idioma, baseados na Bíblia Vulgata. Quanto ao Novo Testamento, escrito em aramaico pelos próprios apóstolos, houve comum acordo entre as partes, tanto católica quanto protestantes.
Porém, os reformadores consideravam os 7 livros acrescentados ao Velho Testamento como apócrifos, como livros não inspirados por Deus, pois estavam em discordância com o restante das escrituras hebraicas, e que os católicos os utilizavam para defender e propagar a sua doutrina do purgatório, das orações e missas pelos mortos. Apesar do reconhecimento do cânon hebraico, Lutero não removeu os 7 livros da sua tradução que havia feito da Bíblia, apenas moveu-os para a seção dos apócrifos, isto é, para os livros que ele não considerava sagrados, mas frisava que eram úteis e bons para a leitura. Outros reformadores fizeram o mesmo. Somente no início do século XIX foi que a Sociedade Britânica e Estrangeira e a Sociedade Bíblica Americana excluíram os 7 livros do Antigo Testamento, optando pelo cânon hebraico. Hoje os protestantes consideram como inspirados por Deus os mesmos livros do cânon hebraico ou judaico para o Antigo Testamento. Os livros são os mesmos, o que muda é só a ordem e a divisão, por livros e profetas, aumentando a sua divisão de 22 para 39 livros, desprezando os 7 livros do cânon alexandrino. Já o Novo Testamento dos protestantes conta com 27 livros, assim como os da Igreja Católica. No entanto, a Igreja Católica Apostólica Romana até hoje segue o cânon alexandrino da Septuaginta, ou seja, os livros do cânon judaico, mais os livros do cânon alexandrino, pois ainda permanecem os 7 livros em grego, totalizando 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento. A justificativa da Igreja Católica é que os apóstolos e evangelistas, ao escreverem o Novo Testamento em grego, consultavam o Antigo Testamento usando a tradução grega de Alexandria, ou seja, a tradução da Septuaginta. No entanto, no Novo Testamento, do qual temos livre acesso, não há nenhuma menção aos 7 livros acrescentados na Septuaginta grega. Jesus, por exemplo, fazia constantes referências às leis, aos profetas e aos salmos, citados no cânon hebraico, na Tanakh. Mas em nenhum momento mencionou os 7 livros da Septuaginta. E aí, o que você acha? Quais foram realmente os livros inspirados por Deus? Os do cânon hebraico ou do cânon alexandrino? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, que eu vou ler e responder sempre que possível. Aproveita e já se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.